Mateus capítulo 14, o versículo 28, diz assim a palavra de Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Senhor, fala conosco nessa noite. Nos dê o discernimento que precisamos. Que o Senhor nos alcance, abra os nossos olhos, nos dê um discernimento apurado para os dias em que vivemos e que possamos sair daqui diferentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento adorando a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos falado nestas terças-feiras sobre este tema tão pontual nos dias em que vivemos, discernindo as vozes contrárias. Estamos vivendo tempos em que muitos de nós temos ouvido muitas coisas e muitos cristãos têm se afastado, esfriado na fé, se afastado não só da igreja, mas principalmente de Jesus, o dono dela. E nós temos falado sobre algumas vozes que nós precisamos discernir para que não nos tirem da presença de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão viva com aquele que deseja viver dentro de nós e ser alguém conhecido através do nosso testemunho pessoal e particular. Nós temos falado sobre os perigos destas vozes quando encontram lugar dentro dos nossos corações, que nos levam a desobedecer a palavra de Deus, nos levam a voltar para lugares que Deus já nos tirou de lá, nos levam a ter uma impressão que os nossos irmãos são nossos inimigos e na verdade não são. As vozes contrárias trazem esta utopia, essa distorção, estas ilusões para a nossa fé cristã e nos faz viver uma fé, não uma fé pura dentro da palavra de Deus segundo as Escrituras, mas uma fé cheia de manias, uma fé cheia de coisas que nós vamos trazendo e sobrecarregando esta fé, ao ponto que o nosso coração vai sendo endurecido, e quando vemos, estamos na casa de Deus, mas sem o Deus, dono desta casa. Estamos como crentes, mas crentes nominais, teóricos, mas não práticos e verdadeiros. As vozes contrárias estão tirando muitas pessoas da presença de Deus dentro da casa de Deus, fazendo com que essas pessoas tenham mais uma impressão que a igreja ou o corpo de Cristo é um clube, um lugar onde nós temos bons relacionamentos, mas não o corpo de Cristo de fato, onde nós temos comunhão primeiro com Cristo e depois comunhão com os nossos irmãos. Vozes contrárias são aquilo que quer nos roubar de Deus em primeiro lugar, e nós precisamos discernir elas. Estivemos falando aqui na terça-feira passada sobre a voz do orgulho, que precisa ser discernida, porque nos leva a perder o céu dentro da igreja, congregando, com aparência de crente, falando como crente, como roupa de crente, mas não com o coração segundo a palavra de Deus. Falamos sobre a vida do rei Uzias, que era rei, que tinha tudo, mas se perdeu dentro do seu coração, e o seu coração, uma vez que o orgulho entrou, ou a voz do orgulho encontrou lugar, agora levou aquele rei a ser leproso e estar dentro de um quarto por todos os dias da sua vida até morrer dentro daquele quarto. Falamos sobre o perigo de nós acharmos que somos melhores que os outros. Falamos sobre o perigo do orgulho, o orgulho que é o início de todo o pecado, segundo citei aqui John Piper naquela altura. Então, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade
a esse tema tão fundamental, mas falando sobre outra voz, que nos dias de hoje tem nos tirado o foco, nos levado a atalhos mesmo tendo Jesus como caminho, nos levado a buscar medicamentos, mesmo sabendo que Jesus é o dono da vida e tem todos os recursos para nos abençoar e nos restaurar. Tem nos levado a coisas que não são de Deus, nos tirado o foco e nos feito perder tempo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com a vida do apóstolo Pedro nessa passagem bíblica. Nós sabemos que Jesus, ele ordena os discípulos a entrarem no barco, dentro do contexto bíblico que lemos, e ele manda os discípulos ir seguindo viagem, porque depois ele estaria alcançando os discípulos. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que ele sobe ao monte a orar, ele passa uma noite em oração. Jesus é alguém que nos dá o exemplo que vida espiritual não pode ser nominal, ela tem que ser prática. E ela só é praticada quando oramos, quando temos comunhão, quando isso vem de dentro de nós, buscarmos a Deus e termos compromisso verdadeiro primeiro com Deus. E ele passa a noite orando, ele se isola a um lugar à parte, porque o Evangelho de João diz que eles queriam fazer Jesus rei. E Jesus sabia que ele se tornando rei, o plano, o propósito de Deus na cruz seria prejudicado. Na verdade, o maior conflito do povo é que eles queriam um Jesus que governasse e libertasse eles de Roma. Mas o propósito de Deus não era libertá-los de Roma, mas era libertá-los do poder do pecado. E eles não entenderam, por isso a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 10, 11, 12 a seguir, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, porque eles esperavam Jesus político, mas ele veio como Deus para nos libertar. Segundo Isaías 53, 1 Pedro 2, 9 e 10 a seguir. Então, irmãos, Jesus ele foge desta nomeação real. E agora ele passa uma noite orando, depois de receber a notícia que João Batista, o seu primo, havia sido morto. Os discípulos estão já na quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, dentro de um barco no meio do mar. De repente eles veem Jesus andando sobre as águas. Irmão, imagine a cena. Não deve ter sido algo muito bom de se ver. Aquela neblina do mar à noite, a escuridão, a luz da lua, né? Eu nasci na praia, né? Não na praia, né, irmão? Né? Mas a cidade onde eu nasci se localizava na praia, cidade de costas, de mar. E muitas vezes nós íamos pescar à noite porque pegava mais peixe. Então lançava a rede de noite, aquela neblina, a luz da lua iluminando. E aí, Jesus vem andando sobre as águas e eles dentro do barco. Irmão, se eles tivessem problema de coração, eles tinham morrido. Eles acharam que não era Jesus, era um fantasma. E depois eles vão descobrir que é Jesus. Pedro olha para Jesus e disse, é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro agora, andando sobre as águas, começa a sentir o vento soprar. A tradução em espanhol, Reina Valera 1960, fala um pouquinho diferente, diz que olhando Pedro para o vento, teve medo. O vento sopra e o olhar de Pedro se desvia, saindo de Jesus e olhando agora para toda aquela circunstância que estava ao seu redor. Ele deixa de colocar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que tem poder para nos salvar. Isaías 45, 22 fala sobre isso. Olhai para mim e sereis salvos todos os povos da terra. E agora ele começa a olhar para a circunstância, o mar, o vento, o tamanho das ondas, e ele começa a afundar. O que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite é sobre este vento que tem soprado nesses dias.
e tem tirado os nossos olhos de Jesus. Um vento chamado, ou uma voz chamada, a voz da distração, que tem tirado o nosso foco do lugar que nós não podemos perder jamais, que é Jesus de Nazaré. Distrações é tudo aquilo que de alguma maneira quer nos tirar do caminho e nos levar para outros caminhos, que não é o caminho que devemos seguir. Distrações é aquilo que vem para nos roubar o tempo. No sentido cristão, nos roubar o tempo com Deus, a qualidade com Deus. Aquilo que rouba os nossos pensamentos, que muitas vezes nos faz dobrar os joelhos, falar palavras, mas o pensamento em outros lugares. Distrações é tudo aquilo que quer nos roubar de Deus e nos tirar do foco que é Jesus. Às vezes não faltando culto, às vezes estando, mas com o pensamento longe, distraído com muitas coisas que tem que fazer depois do culto, com a comida que tem que preparar, com a roupa que tem que planchar ou passar depois do culto, porque meu marido vai jantar, pastor, misericórdia, né, irmão Alciene, aleluia. Tá aí o Luciano, que não perde uma janta, aleluia. Dê glória aí, varão, aleluia. E a irmã Alciene, mas o Luciano também cozinha, glória a Deus. Então nos faz pensar nas tarefas de amanhã e nos fazer perder talvez nos melhores momentos que temos em poder cultuar e adorar a Deus. Distrações, então, é tudo aquilo que nos rouba o sentido, o foco ou a direção. Pedro vai ter esta experiência de andar sobre as águas. Talvez no ministério de Pedro, esta seja uma das experiências mais sobrenaturais que ele pôde viver. Mas um vento soprando fez ele afundar. E muita gente tem afundado nesses dias por causa da voz das distrações. Exemplos de distração. Aqui eu não sei, mas no Brasil, irmão, quando os políticos querem aprovar uma lei no Congresso que não tem o apoio popular, geralmente eles levantam algum escândalo para que a mídia foque neste escândalo e deixem eles de lado para que eles possam aprovar as leis que eles querem, geralmente durante a noite, aonde ninguém vai poder protestar, ninguém vai poder falar nada, não vai ter aquela divulgação. Isso são distrações. Se levanta outra coisa para poder roubar o foco daquilo que eles querem fazer. Por exemplo, os ladrões de carteiras, que quando passam por alguém, tocam em uma outra parte do corpo para poder tirar o foco, a atenção do que eles querem levar nos bolsos ou as coisas que estão ao redor daquela pessoa. São distrações. 2007, o Bill Gates, que é um pobrezinho de um homem, foi a Machu Picchu e ele não queria ser incomodado. Sabe o que ele fez? Foi lá e contratou aquela atriz famosa Cameron Diaz para que fosse também em uma cidade lá próxima. E agora ele pôde passear livremente com a sua família sem ser incomodado por ninguém, porque ele levantou uma distração para aquele povo, um outro foco. A voz da distração, meus irmãos, ela faz isso. Ela nos leva a outro lugar e nos faz tirar os olhos de Jesus. A voz da distração nos leva a seguir outro caminho, não o caminho que Deus tem para nós. Nos leva às nossas vontades, aos nossos desejos, ao que queremos, às nossas ambições, cobiças. Nos faz desviar os olhos de Jesus e nos faz voltar-nos para nós mesmos, para as nossas necessidades. Nós estamos vivendo dias em que a voz da distração tem alcançado muitas pessoas. O diabo não pode tocar no crente quando quer, só quando Deus permite. Salmos 34:7 ou 37:4, a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra e guarda. 34:7, e os livra. Então Deus nos guarda. Só que Ele sabe que se Ele usar alguma coisa para nos distrair, nós seremos uma presa fácil para que possamos afundar na fé. Ele sabe que se nós sairmos do trilho, se nós perdermos o caminho, nós vamos afundar. E aí Ele vai poder fazer o que quiser,
porque os nossos olhos não estão voltados para Jesus verdadeiramente. A voz da distração tem alcançado muitos nesses dias. E Pedro está nos ensinando que é capaz nós estarmos pertinho de Jesus, que é possível nós estarmos com Jesus, que nos deu uma palavra sobre andar sobre as águas, que nos dá a experiência de começar a caminhar sobre elas, que tem poder de nos sustentar, que tem toda a unção para nos guardar e livrar, mas mesmo assim, sendo distraídos, vamos afundar no momento da nossa maior experiência. A voz da distração, então, tem tirado muito o nosso foco, nos faz estar cheios de promessas, mas não viver o cumprimento dessas promessas. Nos faz ter todos os motivos para buscar a Deus, mas sempre nos distrai. Você já percebeu que quando você vai orar, ou no dia que você está de jejum, irmão, dobra o joelho, o filho chora, o cachorro late, o vizinho que não gosta de você te faz uma visita. Estou de jejum, chega no trabalho, quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu lembrei de você fazendo um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que eu sei que você gosta. Eu olhava e dizia, meu Deus, só depois, viu? Mas eu recebo, aleluia. E aí a sua sogra te liga para você comer a comida que você mais gosta. Ou a sua esposa ou seu esposo faz algo para você para te surpreender no dia do mistério. Não é assim? Tudo acontece para que não aconteça. Tudo surge, não é assim? Às vezes no dia do jejum, parece que aí que o inimigo te intisica, como diz lá no Goiás, lá no Rio Grande do Sul, né? Te atenta, nós gaúchos falamos assim, te prova, envia alguém bravo para te tirar da bênção. E aí alguém fala um monte de coisa para você nem sabe o que está acontecendo, mas é naquele dia que tudo acontece para te tirar o foco, para te distrair, para te fazer tirar os olhos de Jesus e olhar para outro lugar. Então nós temos que aprender a discernir esta voz. E quais são as distrações que têm surgido nos dias em que estamos vivendo? Para nos fazer tirar os olhos de Jesus e nos fazer olhar para outros lugares. Vamos lá? Se você quiser, anote, né? Anote. E vamos acompanhando juntos. Em primeiro lugar, tribulações ou ameaça delas. Irmãos, na pandemia nós tivemos muitas experiências. Tem gente que nunca pegou Covid, mas quando imaginou que poderia pegar, misericórdia, até hoje não voltou para a igreja. Os irmãos riem, eu conheço igrejas que não abriram mais. Crentes que não voltaram mais, porque tem medo. E o Covid já passou. Mas tem um vídeo de uma profecia dizendo que vai vir outra. E está esperando até hoje. Parece que está orando para que venha. Misericórdia. Muitas pessoas, quando pensam a possibilidade de acontecer algo, já se desesperam. Às vezes nem chega a passar por um problema, mas imaginando que vão passar, a ansiedade vem. E já começam a se abater, e tomam precauções ou decisões que deveriam tomar para remediar, e não para levá-las a outros lugares que não sejam isso. Que se guarde, mas também não se desespere. Que se proteja, mas também que não se desespere tomando decisões precipitadas. Tribulações ou ameaças delas tem feito muitos deixarem de viver o seu presente e fazem com que essas pessoas vivam o futuro, imaginando, meu Deus, será que eu vou poder um dia voltar a congregar depois de tudo que passei? Meu Deus, eu não quero mais conversar com ninguém, porque olha a tribulação que estou vivendo. Meu Deus, será que tudo vai voltar? Então eu prefiro não me arriscar de novo. Eu prefiro ficar isolado, me guardar e estar no lugar isolado ou isolada e não sofrer a possibilidade ou a tentativa de viver isso que já vivi.
eu não quero passar por provações. Então, eu vou ficar quietinho no meu canto. São distrações que têm nos roubado do chamado, do propósito, principalmente da comunhão com Deus. Essas pessoas vivem constantemente assustadas com as circunstâncias ou a possibilidade delas acontecerem, porque se distraíram com o show de Satanás e acabaram abandonando a caminhada em direção ao céu por causa desta ilusão, uma distração. Irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos sendo constantemente ameaçados pelos fariseus, pelo Sinédrio, por Roma. Mas nós não vemos eles em nenhum minuto recuando na sua chamada, na sua fé. Muito pelo contrário, muitos perderam as suas vidas sendo fiéis a Deus, cumprindo o seu propósito, sendo fiéis à chamada, ao ministério que Deus tinha. Nós não podemos ser distraídos pela tribulação ou ameaça. Não, eu creio que vai acontecer alguma coisa e eu já vou me proteger. Não, irmão, calma. Você vê nas notícias lá nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, porque vai surgir uma nova pandemia e as pessoas compram todos os suprimentos. Papel higiênico, então, irmão, é a primeira coisa que desaparece. Até hoje eu não entendi o porquê, não é? Mas que medo é esse? Que medo é esse que nos rouba de Deus e da fé? Não estou dizendo que não temos que ser precavidos, mas não podemos deixar o desespero, o medo, a ansiedade nos roubar o foco. O nosso foco é a palavra de Deus e o céu. E nós não podemos perder isso. Tampouco estou dizendo que nós devemos ser fanáticos e agora fazer coisas que vão nos colocar em perigo ou colocar nossa família em risco. Não é isso. Mas eu conheço pessoas que nunca mais se levantaram porque deixaram a tribulação ou a ameaça, a possibilidade dela roubar o seu foco e se distraíram na fé. Alguns nem crentes são, outros são crentes dentro dos seus lares, se acostumaram com as lives, os cultos, as transmissões e agora não voltaram mais, porque se acomodaram, porque a voz da distração alcançou o seu coração. O fato, meus irmãos, é que nós nunca vamos poder reagir a algo que supostamente acontecerá. Nunca vamos poder reagir a uma coisa que não aconteceu. É uma possibilidade. Quando nós vamos tirar a carteira de motorista, nós estudamos a direção defensiva. Não estudamos? Quem já estudou? Aleluia. Direção defensiva. Você tem algumas remediações que você pode fazer para se guardar, olhando no retrovisor. Às vezes a gente falha, né? Mas deve cuidar. Dá uma seta, se diz seta, pisca, alguma coisa, sinalizando que você vai entrar para a direita, para a esquerda. Cuidar as luzes de freio, os faróis, o que sinaliza as suas intenções para você se guardar. Mas você não tem o controle sobre o outro. E você não pode se prevenir sempre. Alguma vez nós vamos passar por um acidente. E tem gente que para não ter acidentes, não usa o carro, deixa na garagem. Não é assim? Eu acho que Deus está revelando alguém nessa noite. Não anda, eu não vou dirigir porque eu tenho medo de bater. Não sabe o que é usufruir daquilo que tem, porque tem um medo, foi distraído, perdeu o foco. Segunda coisa, segunda distração, irmãos, que tem nos roubado de Jesus muitas vezes nos dias em que vivemos. Ocupações terrenas, coisas desta terra que querem nos tirar o foco de Deus. Coloque para mim aí o pessoal da mídia, por favor. Êxodo capítulo 5, versículo 9. Ocupações terrenas que têm nos tirado o foco. Olha o que diz este versículo. Aqui quem está falando é Faraó, dizendo para os seus subservientes que aumentem ou agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira.
Sabe quais são as palavras de mentira que Faraó quer que o povo não tenha como propósito e foco? É a palavra que Deus estava dando, que libertaria aquele povo, que livraria eles da mão de Faraó e do Egito, e que eles iriam entrar em uma terra que manaria leite e mel. E agora Faraó está dizendo: aumente o trabalho do povo, para que eles não deem ouvido a estas promessas, a estas mentiras, a estas palavras. Irmãos e irmãs, trabalho é bênção, e Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Tem um versículo que está na Bíblia, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, aqueles irmãos que diziam: não vou trabalhar porque Jesus pode voltar. E ele vai dizer: então eu vou resolver o problema de vocês. Quem não trabalha não come. Os irmãos lembram disso, né? Eu tinha um pastor que dizia para nós: para comer são os leão, mas para trabalhar os empurrão. Só que estas ocupações terrenas em excesso nos fazem mal. Eu lembro da minha mãe dizendo para mim: meu filho, tudo em excesso faz mal. Devemos buscar um equilíbrio. Uma coisa é uma semana, você tem alguma eventualidade, precisa socorrer alguma coisa. Agora outra coisa é viver em função disso. Irmãos, Faraó queria roubar o foco do povo e agora aumentou o trabalho deles. Trabalhe, se esforce, seja o melhor funcionário e a melhor funcionária, mas não deixe que isso se torne a sua vida. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem filhos que querem não só o pai e a mãe que traz dinheiro, mas a presença sua dentro do seu lar. Você tem um Deus acima de todas as coisas, que deseja que você não seja só aquele que dizima, mas aquele que tenha comunhão, que ore, que busque, que fale. Ninguém compra a Deus com nada. Não podemos barganhar com Deus. E muitos de nós estamos sendo distraídos por estas coisas. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Nós lemos um texto bíblico aqui, dizendo que nós não devemos nos preocupar com nada, porque Deus cuida de nós. Que o nosso foco, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Ele quer abençoar-nos, cuidar de nós. Só que isso não pode nos roubar do céu e nos roubar da nossa casa. Trabalhar é muito bom, e devemos sim. Ele abençoa, como já disse, o trabalho das nossas mãos, mas isso não pode ser o nosso foco. Nosso foco é Jesus. Nosso foco é cuidar da nossa casa. Isso não pode roubar as nossas vidas ao ponto de nós não termos mais vida social nem espiritual. Os irmãos entendem isso? Então essa é uma estratégia maligna antiga, que o diabo tem utilizado para distrair servos e servas de Deus, a fim de que se esfriem espiritualmente, não congreguem e não deem ouvidos às palavras que Deus tem liberado sobre seu povo. É uma estratégia muito antiga. O trabalho é bom e dignifica o homem, mas desde que não ocupe ou roube o lugar de Deus nos corações. Paul Washer, que é um pastor batista, que foi missionário muitos anos também em país de língua hispana, ele disse algo fundamental: me diga o que ocupa a sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. O que é mais prioridade em nós? É aquilo que está governando o nosso coração. Podemos aplicar isso nesse contexto, que aquilo que tem ocupado o nosso tempo é a nossa prioridade e se tornará, por fim, o nosso Deus. Muitos estão adorando as riquezas, e nós sabemos o que Jesus disse em Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores, nem a Deus e nem as riquezas. Nós temos que cuidar para que aquilo que é para ser de bênção não se torne em maldição. Nós temos que ter equilíbrio para que não percamos nossa família e as coisas tão boas que Deus nos deu, e não desfrutemos daquilo que temos trabalhado em função somente das ocupações terrenas. Volto a dizer, trabalhe, se esforce, corra atrás, mas não deixe que isso seja tudo na sua vida.
coisa mais triste é você ver a história de alguém que só trabalhou na vida, que perdeu a infância dos filhos, que perdeu o seu casamento, que perdeu um ministério, que perdeu tudo de mais precioso, porque se ocupou só com as coisas dessa terra. Nós conhecemos pessoas assim. Que Deus nos guarde dessas distrações. Maria estava aos pés de Jesus e Marta ocupada com o trabalho doméstico. E Jesus ensina que Maria escolheu a melhor parte. Muitas pessoas têm feito do seu trabalho um Deus. Eu volto a dizer, trabalho é necessário, desde que não roube o lugar do Senhor. Tudo que ocupa o nosso coração, que nos rouba de Deus e da nossa família, se torna um Deus, irmão. Se a desculpa do cristão é sempre o trabalho para não orar e participar de reuniões de oração, não visitar enfermos, não fazer a obra de Deus, não congregar, não evangelizar, é porque o seu trabalho se tornou o seu Deus. Lucas 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir às riquezas e dedicar nosso tempo a elas. Não podemos nos render ao consumismo e ambições terrenas. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a prioridade na vida cristã. Colossenses 3:1, por favor. Colossenses 3:1. Aleluia. Ajuda ele, Jesus. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pode continuar, por favor. Pensai nas coisas que são e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A morte aqui não é física, é uma morte para as coisas do mundo, para o desejo carnal, porque já estáis mortos, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, viu? Aleluia. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Nós devemos guardar o nosso coração de tudo aquilo que quer nos roubar do Senhor. Quem está falando isso? Sou eu ou é a palavra de Deus? Então, irmãos, se é bíblico e está dentro de um contexto bíblico, guarde isso no seu coração. Se esforce, mas não deixe isso ser tudo na sua vida. Porque o tudo na vida de um cristão é Jesus. Não se baseie pelas redes sociais que pregam para nós uma verdade que não existe. A vida perfeita. Irmãos, eu conheço pessoas que dizem, eu vou trabalhar porque eu sigo uma pessoa lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. Meu Deus, eu quero ter a vida daquela pessoa. Mas ninguém vai postar o dia que está chorando lá. Ninguém vai postar a roupa velha, rasgada que está vestindo. Ninguém vai colocar sua vida cotidiana, seus problemas, suas dificuldades e dores. Nas redes sociais todo mundo é perfeito. Cuidado com estas coisas. Tenha coragem de vencer a voz da distração. Porque nós vencemos e você e eu servimos um Deus que provê e cuida daqueles que o servem e buscam de todo o coração. Eu lembro de um testemunho de um pastor na Guatemala, que ele, com aluguel atrasado e tanta coisa para pagar naquele mês, sem recursos. E ele disse que olhou na rua da casa dele, tinha um cachorrinho que o nome era Bob. E o Bob tinha dia que almoçava na casa dele e jantava na casa do outro vizinho. E um dia um Bob dormia na área da casa dele, na casa dos outros vizinhos, mas o Bob sempre tinha o que comer e o que dormir, onde dormir. E um dia o Espírito Santo falou para ele, fulano, dá uma olhada para o Bob. Se o Bob come, a sua família também vai comer. Se o Bob tem onde dormir, sua família também vai ter onde dormir. Ele diz que, meu Deus, o Bob não fica um dia sem comer. Deus vai prover na minha vida também.
Deus é que cuida de nós. Nós já tivemos tantas experiências com isso, irmãos. Por exemplo, quando nós viemos à Espanha, nós viemos sem ajuda da Secretaria de Missões do Brasil, porque não havia condições de sustentar todas as obras. E nós aceitamos o desafio, fizemos um propósito, vamos passar o que tem que passar e nós dois que vamos passar. Na época não tinha ainda o pequeno, estava sendo processado. Então, quantas vezes depois do culto domingo, olhava um para o outro e falava assim, e agora? Porque o aluguel não espera, né? A conta de luz vence. E agora? Fizemos um propósito uma certa feita e falamos, não vamos falar para ninguém, nós vamos orar. Foi Jesus que nos mandou para cá. Então Ele vai cuidar. Isso era domingo, segunda-feira pela manhã, 224 euros de fatura de energia e gás. Eu fui fazer uma visita na casa de um irmão, e eu estou indo caminhando e nós falamos sobre orarmos e clamarmos a Deus um milagre. E eu recebo uma mensagem de uma irmã que mora nos Estados Unidos, que ela veio para Jesus quando nós éramos líderes de jovens no Brasil. E ela me manda uma mensagem dizendo que Deus tinha tocado no coração dela para mandar uma oferta para a Espanha. E aí ela mandou a oferta, irmão. Quanto que era? 224 euros na conversão. Deus é que cuida de nós. Deus é que provê na vida do crente. E quantas vezes quando eu fui missionário no Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, fala assim, ó, carpindo, né? Outros lugares fala capinando. Capinando à frente da igreja, que tinha umas gramas que cresciam no meio da estrada de barro, irmão. Aquilo era lodebar puro, misericórdia. Batia a enxada não entrava, não arrancava grama, dava um kick, voltava para cima e perdia o fio ainda. E aí eu pensava, irmão, que vontade de comer uma rapadura, né, depois do almoço. Tem uns baianos aí que dá até glória, né? O povo que gosta de... Misericórdia, chega água à boca, irmão. Misericórdia. E aí, passava 5 minutos, vem a irmã com guardanapo dizendo, missionário, Deus colocou no meu coração de te abençoar. Um pedacinho de rapadura na mão. Eu acho que eu fiquei uns 8 anos sem comprar um sapato, perfume, desodorante, irmão. Meu Deus. Passava o desodorante, ia para o culto e dizia, Jesus, ó, o negócio é o seguinte. Não tem não. O último vapor saiu agora. E aí chegava no culto, Deus abençoava com desodorante, pasta de dente. Era bênção, é avivamento, irmão. Avivamento. Deus cuida de nós. Só que nós não podemos deixar que isso rompe o foco de Jesus e nos distraia. Sem falar em roupa, irmão. Meu Deus, o Zay, eu acho que nós não compramos roupa para ele até hoje. Raramente compramos. Às vezes os irmãos olhavam para a gente, meu Deus, o pastor está chique hoje. Mal sabe que é tudo ganhado ou é da Cruz Vermelha, irmão. Aleluia. Mas não conte para ninguém não, aleluia. Deus cuida dos seus. Deus cuida. Descansemos o nosso coração. Isso não pode ser algo que nos roube o foco. Vou correr um pouquinho para não nos estendermos. A voz da distração então vem. Tribulação ou ameaça dela. Ocupações terrenas. Outra coisa. Hobbies, se diz assim, hobby e entretenimentos. Nós estamos vivendo o dia nós devemos fazer o que gostamos. Não é? O povo de Israel, 1 Coríntios 10, 7, vai fazer o que gosta. E aí Deus vai matar eles no deserto, porque eles foram descansar na hora que não era para descansar. Pelo que nem... Não, irmão, misericórdia. 1 Coríntios 10, 7. 10, 7. Aleluia. Vai dar certo. Glória a Deus. 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Deus não está condenando o ato de descansar, não é isso.
Só que Deus estava condenando o povo que fez isso na hora errada. E os entretenimentos, os hobbies, as coisas que nós gostamos, muitas vezes têm nos tirado o foco. Porque tem gente que vive só em função disso. E perde-se as coisas espirituais por estas coisas. Não estou dizendo que você não tem que descansar, viajar, fazer o que gosta. Não é isso. Mas isso não pode ser o seu foco. Tem o seu lugar. Tem gente que não dorme a noite inteira assistindo série, filme. No outro dia vai trabalhar, perde o emprego porque não rende, não produz. E aí perde a família porque não consegue mais. Isso tem lugar e tem hora. Não podemos permitir que os nossos momentos de descanso e passeios tirem o nosso foco do que está posto diante de nós. Eles devem ser postos no contexto correto. Não podemos abandonar os cultos, trabalhos na casa de Deus, nem o cuidado na nossa família, por causa de um jogo de futebol, ou por causa de um passeio no shopping. Tem outro dia, irmão. Eu tenho um amigo muito querido, mas quando o Internacional perdia no dia do culto, ele entrava em depressão. E aí eu, como um bom gremista, depois Deus me deu sabedoria, eu parei, né? Mas eu dizia para ele, mas hoje se lascaram mesmo, hein? Glória a Deus, aleluia. E ele ficava triste, não ia para a igreja, porque o time de futebol perdeu. Isso é uma coisa boa, assistir um jogo de futebol é bom, irmão, não é pecado. Não é pecado. Agora o pecado está quando isso rouba o lugar de Deus em nós. Os irmãos entendem isso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O único propósito dos entretenimentos fora de hora é nos tirar das coisas de Deus. Perdemos vigílias, não oramos, mas passando madrugadas diante de telefones e televisões. Muitas coisas são boas, mas não devem ocupar um lugar primário, e sim outros lugares dentro do nosso coração. Outras distrações, relacionamentos físicos e virtuais. Os relacionamentos são algo fundamental para que possamos viver. Primeiro relacionamento, como o pastor Lindomar falou, com Deus, conosco, com o próximo. Mas isso também não pode roubar o nosso foco. Nós sabemos que tem muita gente se perdendo nos dias de hoje por causa dos relacionamentos, tanto os que estão perto e quanto os que estão longe. Olha o que diz 1 Coríntios 15:33, coloque aí por favor. Mas influências que estimulam a carnalidade em nós devem ser deixadas de lado. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. E só tem conversação quando tem comunhão e relacionamento. E nós temos que buscar este discernimento. Irmãos, cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Cuidado com quem senta na cozinha da sua casa, na sala da sua casa. Tenha discernimento espiritual. Eu lembro de uma irmã que orou para Deus dar direção para ela e perguntou, por que a minha casa não anda? Aí Deus falou para ela, porque você traz maldição para dentro da sua casa, quando você traz aquela pessoa. Libera palavras de maldição, fofoca, murmuração, vai trazendo maldição para dentro do seu lar. E hoje, não só fisicamente, mas com uma chamada de vídeo, uma chamada de telefone, coisas que têm nos roubado o foco. O problema é que nós estamos buscando a aprovação humana, e aí nós nos relacionamos e buscamos tantas coisas. Os focos daqueles que têm esses relacionamentos exacerbados, né, vivem o dia inteiro no telefone, são imagem, status e aceitação. Olha o que Paul Young-Cho dizia, que seu segredo era passar mais tempo com Deus e menos tempo com os homens. Não vamos nos isolar do mundo e buscar viver como monges, mas devemos ter equilíbrio necessário para não nos deixarmos levar por uma ilusão virtual ou uma influência má dentro de relacionamentos pessoais. É por isso que quando você olha para a vida dos profetas, muitos viviam mais separados, porque não queriam se contaminar com relacionamentos.
Não estou dizendo que você vai viver fechado dentro de 4 paredes, vivendo como alguém esquisito. Não é isso. Tá bom? Mas é saber relacionar-se. Até um limite, tudo bem. Mas quando ultrapassa um limite, irmão. Olha o que o escritor de Provérbios chega a dizer, que aquele que abençoa o seu vizinho em alta voz logo pela manhã, se tornará como maldição. Ou seja, chega na casa de alguém gritando de manhã cedo para acordar ela para tu ver. É isso que está dizendo. A intenção é boa, mas o momento é ruim. Nós temos que ter cuidado e equilibrar os nossos relacionamentos. Telefone, coisas virtuais, afastam os que estão perto e aproximam os que estão longe. Gente, eu já vi tantas vezes, por telefone, tem assunto, tem comunhão e tal, aí chega pessoalmente, acabou o assunto. Digo, misericórdia, não era hora de ter comunhão, de conversar olhando nos olhos. E às vezes todo mundo dentro de casa no celular e ninguém tem mais relacionamento com ninguém. Cuidado, isso não pode se tornar uma distração. Outra coisa, já vamos terminando. Outra distração, diga comigo, ofensas. Que distração nos nossos dias, não é? Uma ofensa significa ação ou palavra que debilita alguém na sua honra ou dignidade. Quando eu me ofendo, eu abro o meu coração para a voz das distrações. As ofensas têm sido uma forte distração para muitos cristãos, que ainda não entenderam que toda ofensa é uma isca que o diabo usa para naufragar e afundar a fé de muitos. Tem um livro que John Bevere escreveu, A Isca de Satanás. Leia este livro. Ele fala sobre o ofensor, o ofendido e o perigo da ofensa. A ofensa tem roubado muita gente, porque a ofensa abre a porta para mágoa, para ressentimento, e tira o foco de muitos. Quando somos ofendidos? Quando somos contrariados, quando usamos de partidarismo, quando nos intrometemos em assuntos que não devemos nos intrometer, nos ofendemos com muitas coisas, quando nos sentimos dono das coisas, e quem é ofendido se fecha, não deixa ninguém falar nada, ou até deixa se aproximar, mas não pode se envolver com ninguém. Vive uma vida com decisões precipitadas. E aí, muitas coisas começam a acontecer por causa das ofensas. Deixa de congregar, deixa a liderança que Deus lhe confiou, muda de cidade, perde a direção de Deus, fala além do necessário, aumenta a raiz de amargura, que perturba, tira a paz e contamina. Meu Deus, priva da graça de Deus, leva a mágoa ao ressentimento, e aí a vida só vai retrocedendo e afundando, porque se distraiu numa armadilha que estava sendo preparada. Cuidado com as ofensas. Em último lugar, falsos sonhos. Falsos sonhos também são distrações que o inimigo tem utilizado nesses dias. Falsos sonhos, falsos objetivos, coisas que desejamos, mas são da nossa própria carne e não da vontade de Deus. Muitos desses falsos sonhos vêm por causa das comparações que temos costume de fazer, mas acabamos caindo nessa distração por causa das ganâncias que são alimentadas dentro de nós. Quando temos uma fé madura, descobrimos que essas comparações são feitas sem inteligência, ou pela falta dela em alguns momentos. Deus nos chamou, irmãos, cada um com um propósito diferente. E Ele tem um propósito para cada um de nós. E quando a voz da distração quer nos tirar deste propósito, ela não busca nos desviar somente deste propósito, mas ela traz outro propósito, que é falso. Coloca desejos em nós. O sonho de José se cumpriu porque era o sonho de Deus na vida de José e não a sua vontade. Deus tem um propósito e nós não podemos dar lugar a outros propósitos. E eu lhe pergunto, quais são os propósitos ou sonhos ou planos de Deus para a sua vida e sua família? Você sabe. Porque senão você vai viver de um lado para o outro, distraído. Como disse Paulo aos Efésios capítulo 4, qualquer vento de doutrina sopra e te leva de um lado para o outro.
Ezequiel 21 diz que existem profetas que profetizam segundo suas vaidades. Devemos ter cuidado até com quem está profetizando sobre nós, liberando palavras, despertando desejos e sonhos. Conheço pessoas que receberam profecias, mudaram de cidade, perderam família, morreram e perderam tudo que Deus tinha para elas. Lembra do testemunho da irmã que eu contei aos irmãos? Saiu da direção de Deus por causa de uma palavra. Visitei ela no hospital. Na outra semana faleceu. Olhou para mim e disse: se eu tivesse dado ouvidos ao conselho bíblico, pastor, eu não estaria deitada nessa cama, definhando. Falsos sonhos. Uma pessoa pode ser criativa, inteligente, dedicada a respeito de algo, mas devemos ter cuidado para que isso não se torne uma obsessão. Nosso foco deve ser aquilo que Deus tem para nós sonharmos. Se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus e tivesse desprezado as distrações, ele não teria afundado. Cuidado com os falsos sonhos que estão soprando e fazendo-nos afundar e nos deixando levar por falsas projeções e perspectivas que seriam e nos levariam a lugares que Deus não nos chamou para estar. Farni Bagov disse: as pessoas estão dispostas a escutar, a entregar e responder a todas as sugestões que estão dispostas a alimentar a fome que elas possuem por dentro. Sabe quem foi Farni Bagov? Um homem que enganou muitas pessoas até adquirir uma fortuna de 50 milhões de dólares. Olhe para cá, o inimigo conhece a nossa fome. E ele está disposto a oferecer aquilo que nós precisamos. Jesus, Lucas 4, Mateus 4, no deserto, jejuando, o que o diabo apresenta para ele? Apresentou ouro, prata ou apresentou comida? Se tu és o filho, transforma as pedras em pães, porque ele estava jejuando. Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe que se ele ir no lugar certo, ele pode nos derrubar facilmente. Lembre-se de Gênesis capítulo 3. Lembremos, irmãos, e deixa para conversar depois. Lembre-se de Gênesis 3. A serpente começa um diálogo com Eva. Começa com o desejo que estava no seu coração. O desejo dos olhos. Aquele sentimento de empoderamento, de ser superior, de ter o que não era para ter. E a estratégia continua sendo a mesma. Traz uma ilusão de algo, mas depois as consequências vêm. O resultado do casal comer o primeiro fruto foi condenar eles e a sua linhagem. E isso somente por um momento de distração. E eu termino aqui para nós orarmos. Infelizmente, ministérios, famílias, pessoas com grande potencial e lindas promessas estão se afundando por falsos sonhos. Se deixaram levar. A pergunta é: se eu me distrair dando ouvido a essa voz, se a voz da distração encontrou lugar, como eu vou me levantar? Há algumas coisas, rapidamente vou falar para que nós possamos orar. Como eu vou levantar a superfície da fé e voltar a andar sobre as águas, a vencer a voz da distração? Em primeiro lugar, faça o que Pedro fez. Volte a olhar para Jesus. Ele voltou a olhar para o lugar correto e começou a levantar de novo. Olhe para cá, meu avô, quando me ensinou a andar de bicicleta, irmão, ele falou uma coisa muito boa. Olha para frente. Porque se olhasse para a direita, a bicicleta ia para a direita, não ia? Se olhasse para a esquerda, e se olhasse para o chão, ia para o chão. Às vezes o que falta em nós é olharmos para o lugar correto. Andar na direção correta. Volte a olhar para Jesus nessa noite. Volte a ter o foco em Jesus. Segunda coisa, Pedro disse ao Senhor: socorre-me. Pedro está reconhecendo: eu não posso, eu vou continuar afundando. Me ajuda. Tem gente que está sendo levado pela voz da distração, mas não pede ajuda para Jesus, não clama a Deus, não pede ajuda a ninguém. E o resultado? Afundar. Deus não nos chamou para lutar certas batalhas sozinhos.
Se fosse sozinho, não precisava de igreja, de corpo de Cristo, de irmão, para exortar, consolar, edificar, animar, levar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros, para amar uns aos outros. Nós temos que voltar a dizer: Senhor, me ajuda, irmão, me ajuda. Ora comigo, vamos entrar num propósito. Eu não quero me distrair e afundar. E em terceiro lugar, Jesus toma Pedro pela mão. E aqui é o mistério. Fique de pé, por favor. Porque Jesus sempre está com a mão estendida para poder nos fazer levantar outra vez. Jesus sempre está com a mão estendida para nos levantar, fazer andar sobre as águas outra vez. Só que Ele estende a mão para quem busca Ele com o coração inteiro, aleluia, com o coração aberto, com o coração derramado. Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. A voz da distração está gritando nos ouvidos de pessoas. Só que o Espírito de Deus está nos dando uma oportunidade para voltarmos a ter o nosso foco em Jesus, os nossos olhos em Jesus, a nossa visão voltada às coisas espirituais. A voz da distração quer nos roubar de Deus e nos dizer que o fundo das águas é o nosso lugar. Mas Ele quer nos levantar outra vez. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu afundei, eu me distraí, eu naufraguei na fé. Nós temos a oportunidade agora de olhar para o céu e clamarmos. E dizermos: Senhor, ajuda-me, socorre-me, estende a mão para mim, para minha casa, para a minha família, para os meus filhos. Estende a mão, não me deixe afundar ainda mais. Eu quero te convidar a orar agora. A orar agora, com fé. É possível, assim como Pedro, nós voltarmos a andar sobre as águas, a vencermos a voz da distração. Levante a tua mão, nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, as distrações estão diante de nós. Muitas coisas vêm para nos roubar o foco, para nos tirar da caminhada. Mas nós oramos nesta noite e pedimos: nos toma pela mão, darai, querebahas e abacai. Quebra, desfaz e aniquila toda distração. Dai-nos discernimento espiritual. Dai-nos a direção que precisamos. Estende a tua mão sobre este irmão e irmã que ora, sobre esta vida que clama e diz: socorre-me, ó Deus. Alcança agora toda influência, toda opressão, toda voz da distração, de perto e de longe, seja quebrada agora. Faz a obra que só o céu pode fazer nessa noite. Em nome de Jesus, cancela o decreto do inferno e faça agora a obra completa. Intervém, ó Deus, e ajuda-nos a olhar somente para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Socorre-nos e nos toma pela mão. Em nome de Jesus, assim oramos e cremos. E quem crê e concorda vai dizer um forte amém. Amém. Aleluia.